Bom dia, meus amigos. 15 de janeiro de 2021, 7 horas. E aqui nós estamos para o nosso estudo, as nossas orações, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar os trabalhinhos dessa manhã, vamos louvar a Deus por mais esta manhã linda, que estamos aqui para viver mais um dia, aqui reencarnados no planeta Terra, alegres, felizes e procurando no nosso dia a dia, procurar seguir os ensinamentos de Jesus para que possamos crescer moralmente. Nós somos bastante perfeitos, nós erramos bastante, mas nós, com Jesus, com a doutrina dos Espíritos, com a vontade, em primeiro lugar, e o esforço, nós vamos, devagarinho, procurando o caminho reto a Deus, a Jesus. Fazendo o quê? Contendo os nossos impulsos inferiores. E aí, iniciando o nosso dia com oração, com o estudo do Evangelho, nós já estamos abrindo as portas para os bons espíritos, para os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, para vir conversar com a gente, porque o nosso propósito é ter um dia alegre, feliz, procurando ser solidário e fraterno no dia de hoje, procurando amar uns aos outros, compreender e fugir no dia de hoje de reclamações, procurando no dia de hoje a conter a fofoca, quer falar dos outros na sua ausência. Então, para iniciar esse nosso bate-papo fraterno, harmonioso, com carinho, com amor, iniciar o dia tirando do nosso coração as mágoas, os sentimentos ruins, aquela vontadinha de discutir, aquela vontadinha de querer fazer, não dar a outra face, mas fazer o olho por olho, dente por dente. Nós estamos pedindo a Jesus força nesta manhã para que possamos conter os nossos desequilíbrios emocionais. Para isso, nós estamos reforçando com oração, procurando ser humilde nas nossas atitudes no dia de hoje. Compreender, se colocar no lugar do outro e treinar a paciência. É isso que nós estamos nessa manhã pedindo a Jesus por nós, para que possamos, no dia de hoje, promover o diálogo, não a discussão. Conversar, expor e não brigar, discutir. Então, Mestre Jesus, nos abençoe em mais esse nosso bate-papo em torno do Teu Evangelho. Que possamos, Senhor, aprender um pouquinho mais. E eu peço para que eu possa passar com clareza
esses ensinamentos preciosos que servem para nós, a todos que estão nos assistindo, e serve para os espíritos desencarnados que nos ouvem. Então nós pedimos, Senhor, que unidos possamos aprender um pouquinho mais sobre esse capítulo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nos abençoe, Senhor, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez a todos que estão compartilhando desse nosso estudo. E nós já sentimos a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos parentes, aqueles que já têm condições de vir nos dar um abraço, aqueles que preparam esse ambiente, que já entram em sintonia conosco, nesse ambiente agradável, de estudo, de alegria. Então, vamos começar então a ler e junto com vocês entender. E aqueles que têm o Evangelho na mão, é só o Evangelho segundo o Espiritismo, é só ir no capítulo 3, o item 19, que nós vamos conversar um pouquinho sobre a progressão dos mundos. Vamos lá, então. O item 19. O progresso é uma das leis da natureza. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus. Desculpe, a gripe está danada, mas daqui a pouco passa. Vamos lá, então. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. Essa é a vontade de Deus, que tudo prospere. Né? A própria destruição, né? Tem no Livro dos Espíritos a lei da destruição. O corpo é destruído, mas ele transforma em outros produtos da natureza e o espírito se liberta. Né? A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer. Tudo morre para renascer. Vocês vejam uma árvore que morre, ou que nós cortamos porque está velha, ou está cheia de praga, daqui a pouco ela nasce, brotos do lado. Então, tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Coisa alguma se torna em nada. Até o nosso corpo, quando nós morremos, ele enterra e vai transformar em outros produtos da natureza. A carne apodrece e a transformação, o espírito se liberta. Não é?
porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Vocês vejam, então, que parágrafo gostoso para nós refletirmos, não é? Item 19, progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Essa é a mensagem de Santo Agostinho, também de 1862. Não é? Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos, o progresso está submetido pela vontade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. Né? A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Então, para nós refletirmos, a progressão está sempre progredindo. Não é? Nós lemos anteriormente aí os mundos regeneradores, mensagem de Santo Agostinho, também 1862, está falando que a Terra já tinha um certo progresso. Imagina hoje, quanto que materialmente o planeta Terra evoluiu de 1800 para cá. Cresceu de 1800 para cá. Né? Então, o progresso não para. O progresso dos mundos não para. Né? Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam, que os seres que eles habitam, progridem materialmente. Não é? Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então, o ideal é fazer crescer materialmente através da inteligência dos homens e crescer moralmente. Aí é o ideal. A Terra cresceu muito materialmente, mas moralmente ainda tem a desejar. Não é? Então, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável. À medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Tá? Então vamos ler de novo. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Né? Às vezes, materialmente cresce mais do que o moral, mas há o progresso. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases. O mundo tem várias fases de progressão. Né? Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante
em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição desde o comecinho, que pudesse observar a constituição, desde os primeiros átomos, a constituição de um mundo, né, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva. Então, não para o progresso. Mas por graus insensíveis a cada geração. Por graus insensíveis a cada geração. E oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que esses avançam. À medida que esses avançam, oferece, materialmente falando, um mundo mais agradável. Não é? Não é o que acontece na Terra? Cada vez mais as indústrias estão aí colocando à nossa disposição para termos mais conforto, a ciência médica avançando para nos dar mais saúde, cirurgias que era impossível fazer hoje faz. Então é o que ele fala. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição. No comecinho, quando constituiu o mundo, através dos átomos, né, dos primeiros átomos, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva. Percorria uma escala incessantemente progressiva, não para o progresso, de escalão em escalão, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável. Não é? O conforto que temos hoje em tudo, materialmente falando, mediante o progresso da Terra, na parte da ciência, na parte da TI, da teoria da informática, da ciência médica, não é? Na ciência espírita, crescer moralmente, quem segue a ciência espírita, que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, né? À medida que esses avançam, eles mesmos na senda do progresso. Então, à medida que avançam, mais conforto traz para os seus habitantes, né? Assim caminham paralelamente o progresso do homem. Os mundos progridem e, paralelamente, também progride o homem. O homem, então, progride materialmente e moralmente quando tem a vontade de crescer moralmente. E, através do Evangelho, colocando em prática, nós crescemos moralmente. Não é? Assim caminham paralelamente o progresso do homem. O dos animais, assim caminham paralelamente o progresso do homem. O dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Tudo progride na natureza, né? Então, vocês vejam que bacana, né? Assim caminham paralelamente o progresso do homem. O dos animais, seus auxiliares. Os animais ajudaram e ajudam os homens até hoje, né? Os cavalos, os burros, quanto que ajudavam e quanto que ainda, em certas regiões, ainda usa os animais, as mulas para travessia, para transportar mercadorias, mesmo hoje, em 2021. Tem regiões, tem comunidades ainda que têm dificuldade de transporte, porque não tem rodovias, picadas,
é trilhas, né? Então, assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares. Também eles progridem os animais, que são auxiliares do homem. Dos vegetais também há o progresso, e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador. Então, cada vez mais nós vamos vendo o poder de Deus, que é bom, é justo, é misericordioso e dá oportunidades mil para nós crescermos materialmente e moralmente, mas com o objetivo de os fortes ajudar os fracos. Mas ainda através do nosso livre-arbítrio nós pecamos. Nós ainda queremos materialmente crescer muito. Egoístas que somos, escravizamos os nossos auxiliares. Mas, segundo Deus, nós precisamos dar oportunidade para os que estão aquém de nós. Dar oportunidade. Não paparicar, mas dar oportunidade. Se temos uma indústria, se temos um comércio, se precisamos de gente para trabalhar para nós, vamos pagar o preço do mercado, vamos pagar o que realmente eles ajudam eu crescer, a minha empresa crescer. Então, aí sim, nós estamos aplicando bem a nossa inteligência e a nossa riqueza está fazendo bem a todos. Mas é justo que também se esforce para o crescimento da empresa. Então, fazer jus ao salário que ganha. E o empresário dá valor, fazer a sua parte, o seu departamento financeiro, fazer com que a empresa dê lucro. A empresa é fria, precisa de lucro. Mas também que diminua esse lucro em favor daqueles que suam a camisa para o crescimento da empresa. Vai de cada um, não é? Então, quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador. E, ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia na terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Então precisa para todos o crescimento, não é? Então vamos lá. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador. Ele nos dá oportunidade. Então precisamos combater o nosso egoísmo, para deixar os outros avançarem também. Não é? E ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que habitam. Então Deus quer que todos
os fortes ajudem os fracos. É isso que é o resumo dessa interpretação desse parágrafo. Não é? A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje. Isso Santo Agostinho, através da mediunidade de um médium da época, deu essa mensagem. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje. Ele está se referindo a essa mensagem de 1862. Quer dizer, de 1862 já tinha um avanço mediante outros tempos da Terra. É o que ele está falando. A Terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje. Hoje, que está falando é 1862. Né? E atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado, que não para o progresso. Não é? De 1862 para cá, quanto que a Terra hoje progrediu, materialmente falando e moralmente falando? Ainda precisa crescer muito a parte moral dos seus habitantes, mas em relação a antes de 1862 até 1862 já houve um avanço do homem e do planeta Terra. De 1862 para cá, cresceu moralmente. Ainda tem a desejar. Ainda precisamos batalhar para crescer moralmente. E crescendo moralmente praticando as virtudes que Jesus nos ensinou. Não é? Então, aí ele fala, então, a terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje, 1862, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado, que é o que aconteceu de 1862 para cá. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, ela atingiu um dos seus períodos de transformação em 1862. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Isso ele está falando que a Terra, em 1862, a Terra vai progredir tanto e vai tornar-se um mundo regenerador. Já está caminhando para isso. A Terra está já no caminho para ser um planeta de regeneração, que é o que nós estudamos ontem. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Os homens serão felizes, porque então a lei de Deus nela reinará. Só que vocês estão vendo que nós estamos passando com a pandemia, de quando em quando vem, como outros tempos antigos, vem uma doença que arrasa muita gente, que desencarna coletivamente muita gente, individualmente muita gente. Essa pandemia que veio, quantas pessoas desencarnaram? E para onde que vão essas pessoas? Vão ficar um tempo na erraticidade, sem o corpo carnal, mas preparando para outros mundos, reencarnar pela bondade de Deus. Aonde reencarnarão esses espíritos desencarnados? Então a Terra está passando por um planeta de provas de expiação para a regeneração.
Então, aonde aqueles que ainda são bárbaros, que ainda são maus, que não querem crescer moralmente e são rebeldes às leis morais e às leis materiais, Deus dá outras oportunidades de reencarnarem em outros mundos, também de prova e expiação. Mas mundos de prova e expiação, existem mundos mais atrasados que a Terra e mais adiantados que a Terra. Então, vai depender do crescimento moral de cada um. Agora, o crescimento material é uma oportunidade que Deus deu para a gente administrar nossas riquezas. Mas como nós vamos administrar? Então, a riqueza e a pobreza são provas e muitas vezes expiações. Expiação é pagamento de dívidas assumidas, o espírito assumiu em outro corpo em vidas passadas. E agora ele vem com um novo corpo, mas o espírito em si ele sabe que ele está sofrendo. Porque muitas pessoas falam, como é que eu estou pagando uma dívida se quando eu reencarno, eu não lembro mais nada do que eu fiz, mas o espírito sabe. Entendeu? E de não saber o que fez em vidas passadas é misericórdia de Deus. Porque se nós sabemos que na nossa família tem algum inimigo do passado, ou que me roubou, ou que roubou minha mulher, ou que me matou, que eu matei eles, como é que ficaria? Então, na reencarnação, pela bondade de Deus, nós esquecemos, na presente reencarnação, o que fomos. Dá para ter uma ideia do que nós fomos pelo que nós estamos sofrendo, mas não sabe. Mas o Espírito sabe, porque o Espírito, ele ele, a hora que desencarna, ele vai ver o que ele fez, para onde que ele vai, nas muitas moradas que Deus falou na erraticidade também. Erraticidade é o período em que o espírito, juntamente com o seu perispírito, fica sem reencarnar em um determinado mundo com o corpo carnal, não é? Então, na erraticidade também tem as várias moradas, moradas felizes, moradas de sofrimento, não é? Que são os umbrais, né? As zonas tenebrosas, como tem na Terra também, o submundo, né? Na Terra tem enquanto estamos vivos, não é? Então, qual é o nosso procedimento? Tentar seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e tentar estudar a doutrina espírita e fazer a nossa reforma íntima, crescendo moralmente, não é? Então, a Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje. Em 1862 ele está falando isso. E atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado, como avançou de 1862 para cá. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. É o que está acontecendo. E para haver essa mudança, haverá sofrimento. Todo crescimento gera sofrimento. Não é? Nós queremos crescer na nossa profissão. Vai gerar um sofrimento. Nós vamos ter que ficar fechado no quarto, no meio de livros. Não é um sofrimento? Não é? Então, a Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje.
Está se referindo a 1862. E atingirá sobre esse duplo aspecto um grau mais avançado, que é o que aconteceu em 2021 até hoje, 1862 para cá. A Terra atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, isso em 1862 já atingiu o período de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Não é? Então, os homens serão felizes. No mundo regenerador, os homens serão felizes. Nós estudamos sobre o mundo regenerador. Não vai haver mais expiações, mas haverá provas. Já vai haver mais felicidade. Por quê? Porque o espírito que morar, reencarnar no mundo de regeneração, foi pelo merecimento dele, de ele ter feito a reforma íntima, a reforma moral. Né? Os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. A lei de Deus nela reinará. Os corpos são menos materiais, são menos grosseiros no mundo regenerador. Mas ainda existe prova, ainda existem dores do corpo, porque é o corpo carnal que perece, mas com menos probabilidade porque está de sofrer, porque está menos material, mais propenso a desenvolver a moralidade. Já haverá um ajudar o outro, não haverá misérias. Então, é essa escala progressiva, por isso está falando da progressão dos mundos. Nós mesmos vamos fazer, eu, por exemplo, estou com 74 anos, eu fazer uma retrospectiva da minha vida, desde quando eu comecei a ter noção do que é a vida. É gostoso, é bom fazer isso, para ver o quanto você cresceu material e o quanto você cresceu moralmente. O que você está fazendo para crescer mais moralmente, aplicando as virtudes que Jesus nos ensinou, não é? Então, essa mensagem foi de Santo Agostinho, 1862. A gripe tá brava, mas eu vou me cuidar, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Estamos hoje a passar um pouquinho, 37 minutos, 38 minutos, tá? De bate-papo. Então, fiquem com Deus. Um bom feriado, que amanhã, né, 15 de novembro, feriado. E tenham um bom feriado. E vamos fazer as nossas vibrações para que possamos vibrar juntos, pela paz mundial, pela harmonia nas famílias, pela harmonia na nossa família e por todos que sofrem nos hospitais, nas penitenciárias, nos manicômios, nos presídios, nos leprosários, né? O mundo é um hospital, tem muito sofrimento. Então vamos despertar o nosso coração e pedir a misericórdia de Deus para que cada vez mais possamos fazer esses pedidos de vibrações positivas e condoer pelo sofrimento alheio. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Vamos juntos pensar no que foi estudado hoje, pensar na progressão do mundo e pensar na progressão do homem, quer na condição de encarnado ou desencarnado. Obrigado, Senhor. Nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Um grande abraço, meus amigos, um bom feriado e fiquem com Deus. E até amanhã.